Hoje está substituta, né? Então, agradecendo a espiritualidade amiga, os mentores desta casa que prepararam o ambiente para essa noite. E agradecer aos nossos companheiros encarnados e desencarnados aqui presentes para esta noite. Uma noite de confraternização, porque quando nós nos unimos com os mesmos pensamentos e intenções, nós estamos confraternizando, nós estamos criando uma mentalização única que se chama egrégora, chamamos de egrégora, né? E que faz bem para todo mundo. Então, aquele que está mais fortalecido vai auxiliar aquele que está necessitado. Essa é a melhor contribuição que nós podemos fazer uns para os outros. Então, hoje, eu agradeço a presença de vocês aqui. Nós somos privilegiados, como eu sempre falo, em estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E hoje nós temos a satisfação de receber nosso companheiro, Luiz Carlos Losso, que vai nos trazer palavras para reflexão, conforto, instrução e tudo de bom que nós temos ouvido, lido e assistido, baseado na doutrina espírita. Então vamos fazer uma oração de início para nos integrarmos, depois das músicas maravilhosas da Silvana, que já deixa o ambiente também preparado. Mas vamos então fazer uma breve oração, só de agradecimento, por Jesus estar conosco mais uma vez, nos sustentando, nos fortalecendo na caminhada, algumas vezes tão difícil, em que nós às vezes caímos e eles nos levantam, Jesus e a sua equipe de mensageiros da luz. Agradeço, Senhor, os nossos companheiros que aqui estão, estendendo os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, em nome de nossa família, dos nossos amigos, daqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, gostariam de estar e não estão por algum motivo, aqueles que ainda não tiveram forças para buscá-lo, Senhor, que eles possam todos receberem a sua bênção hoje, assim como nós estamos recebendo. Que o nosso amigo Luiz tenha assim bastante intuição nas suas palavras e que nós possamos estar abertos para recebê-las e refletir, colocar em prática os ensinamentos que recebemos todos os instantes e às vezes nem percebemos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Esse relógio está parado, né? Está parado. Aí tu me avisa quando der, então. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez é muita alegria estar aqui presente. Essa casa aqui tanto me ensinou quando me acolheu. Agora, subir aqui em cima, depois de ouvir a Silvana cantando, né? É brincadeira, né? Vou tentar dar o meu melhor, não chegar até onde ela canta, a voz dela e canta, né? Bom, então, para começar hoje, eu queria fazer diferente, porque eu queria deixar muitas reflexões no dia de hoje. Eu gostaria de começar contando uma história. Eu vou mudar um dos personagens e no final eu digo da onde eu tirei essa história, tudo. E essa história, sempre que eu ouço, sempre que me vem à mente, me traz muitas reflexões, principalmente na data atual, nos dias de hoje. Essa história, ela nos faz refletir muito,
sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui. Uma cidade pequena tinha um jovem mendigo. E esse jovem mendigo, ele estava acostumado a tudo que ele recebia, ele guardava para ele, né? Ele acumulava o que ele ganhava. Ele não tinha nada, ele andava vagando e tudo que ele recebia, ele acumulava. Com o passar do tempo, ele viu que as coisas que ele acumulava começaram a sumir. E ele pensou, como poderia sumir? Se eu guardo tão bem. Ele não pensava apenas no agora. Ele estava sempre com a cabeça no amanhã. E isso foi acontecendo sucessivamente. Foram sumindo as coisas que ele guardava, sumindo, até que um dia ele resolveu ficar de plantão. Então, uma noite, ele ficou de plantão para ver o que acontecia. E nisso, ele vê que surge um pequeno rato e leva as coisas dele. Então, ele interroga o rato. Por que você faz isso comigo? Eu não tenho nada. Eu vivo aqui, você pode ver, eu sou um mendigo, eu vivo das coisas que me dão. E o rato falou para ele, porque está no seu destino não acumular as coisas. Mas, poxa, você poderia ir a uma casa onde as pessoas são ricas, onde tem tudo em abundância, lá você poderia pegar, eles não sentiriam a falta. E você vem pegar logo de mim, que não tenho nada? Eu não sei. Eu sei que está no seu destino não acumular nada. Mas como está no meu destino? O que o meu destino diz para mim? Olha, eu não posso falar para você sobre o seu destino, mas eu conheço alguém que possa te dizer. Vá ao encontro de Jesus e lá você conhecerá o seu destino. E o menino foi, dormiu, logicamente, a noite toda pensando nessa palavra. Vá de encontro a Jesus, que lá você encontra o seu destino. E ele no dia seguinte acordou e a primeira coisa que veio à sua mente, vá até Jesus. E ele resolveu iniciar uma caminhada até Jesus. Largou tudo para trás e começou a caminhar. E ele foi seguindo, caminhando. Quando escureceu, ele encontrou uma casa onde ele quis repousar. Lá o casal que morava lá deixou ele entrar e deram comida, água e estadia a ele. E o dono da casa então perguntou para ele, o que faz você caminhar tanto o dia todo e chegar aqui exausto? É que eu tenho uma pergunta para Jesus. Eu estou indo ao encontro de Jesus para perguntar sobre o meu destino. Ah, é verdade? Então você poderia levar uma pergunta para mim também? Posso, claro. É que eu tenho uma filha de 18 anos e essa menina ela não fala. Eu gostaria que você perguntasse a Jesus o que posso fazer para que ela fale novamente. Tá bom, eu vou. Dormiu no dia seguinte, tomou um café da manhã e continuou firme no seu propósito, ir ao encontro de Jesus. Logo no caminho, ele se deparou com montanhas, um vale de montanhas, muitas montanhas. Ele então subiu na primeira para se localizar e viu que ali tinha muitas montanhas, difícil atravessar. Mas lá no topo ele encontrou um mago, era um mago com seu cajado. E o mago perguntou para o menino, o que você está fazendo aqui?
Eu queria ir eu vou ao encontro de Jesus, perguntar para ele sobre o meu destino. E o mago então falou assim: tudo bem, eu aviso você, eu ajudo você a atravessar esse vale, mas também você poderia fazer uma pergunta para mim, para Jesus? Sim, eu faço. E sabe o que é? Eu tenho 1000 anos. Há 1000 anos eu venho estudando. E eu quero me elevar ao paraíso. Eu quero elevar ao paraíso. E pelos meus estudos, já chegou a minha hora. Eu já deveria ter me elevado ao paraíso. Pergunte para ele o que eu devo fazer para me elevar ao paraíso. E o menino, tudo bem. Aí o mago, com seu cajado, ajudou o menino a atravessar esse vale. Passado o vale, caminhou mais um pouco, ele se deparou com um novo obstáculo. Era um rio enorme. Ele teria que atravessar o rio, era o último obstáculo. Jesus estava do outro lado. Ele então parou, sentou, ficou pensando como ele faria aquilo. Ele não sabia nadar. Então, de repente, vem uma tartaruga gigante. E a tartaruga fala para o menino: o que você está fazendo aqui? Eu gostaria de atravessar o lago. E por quê? Porque eu vou ao encontro de Jesus, e lá eu quero fazer uma pergunta a Jesus sobre o meu destino. Será que você também poderia levar uma pergunta para mim? Sim, claro, levo. Pergunte a Jesus: por que eu não virei dragão? Eu tenho 500 anos. E por onde eu me conheço, as tartarugas, elas viram dragões depois dessa idade. E até hoje não me aconteceu nada. Eu não virei dragão ainda. Aí o menino falou: tudo bem, eu pergunto. Então suba no meu casco que eu te ajudo a atravessar. E ajudou o menino a atravessar. O menino chegou ao local, Jesus estava lá, recebeu a todos com muito carinho. E na hora de começar ele falou: olha, eu vou atender a todos, mas eu só respondo a 3 perguntas de cada um. E o menino ficou pensando, como se ele tinha 4 perguntas para fazer a Jesus. Jesus responderia 3. O que ele faria? Depois eu faço uma pausa. O que você faria nessa hora? As pessoas que você não conhecesse ou você, né? Bom, mas o menino, ele pensou na tartaruga. Caramba, 500 anos, ela querendo virar um dragão e ainda não virou. É muito tempo, né? Não posso perguntar. Lembrou do mago, 1000 anos estudando. Por que tanto tempo? Ele querendo subir ao paraíso. E lembrou da menina, 18 anos sem falar. Ele pensou: poxa, 18 anos sem poder conversar, o mago 1000 anos, a tartaruga 500. Eu posso continuar do jeito que eu estou, e para mim, eu estou sempre, as pessoas estão sempre me ajudando, tudo, eu vou continuar do jeito que eu sou. E chegou a sua hora, ele fez as 3 perguntas, que eram a da tartaruga, a do mago e a da menina. Então Jesus falou assim: olha, a tartaruga, ela só precisa sair do casco dela. Ela deixa a casa dela, que ela vira um dragão. Deixa o casco de lado, que ela vai virar um dragão. O mago, você fala para ele que é só ele largar o cajado dele. O cajado dele é muito pesado. Ele não precisa ficar carregando aquilo mais. Ele tirando aquele peso, ele se eleva. E a menina, ela vai voltar a falar
assim que ela encontrar a sua cara metade, a sua alma gêmea. E ele agradeceu e fez o caminho de volta. Quando chegou, a tartaruga estava lá no mesmo lugar para ajudar ele a atravessar novamente o rio. Ele falou para a tartaruga: olha, Jesus falou que é só você sair do seu casco. Você saindo do seu casco, você vira um dragão. Ah, é? E a tartaruga saiu do seu casco e imediatamente ela virou um dragão. E ela então, dentro do casco, ela tinha pérolas. E essas pérolas ela deu em retribuição ao menino: olha, eu não preciso mais disso. Fique com você, que agora eu vou seguir o meu caminho. E atravessou o menino, lógico, e saiu voando. Chegou nas montanhas, encontrou o mago. Falou para o mago: olha, Jesus falou que se você largar o peso do cajado, você vai conseguir subir, se elevar. E o mago largou o cajado e começou a subir, mas antes dele subir, lógico, ele ajudou o menino e deu o cajado para o menino. Então agora o menino estava retornando, ele foi em busca do destino. Ele tinha nas mãos riqueza, que a tartaruga deu, e poder, que o cajado dava para ele, né? O mago deu. Retornando então, ele chegou à casa daquele casal que o abrigou, onde a menina estava. Assim que ele entrou na casa, a menina estava descendo as escadas e falou assim: esse é o menino que veio até aqui a semana passada? Era a alma gêmea dela, né? O companheiro dela estava ali. Então, voltando agora, fazendo uma reflexão sobre tudo isso. O menino, ele estava acomodado. Para ele era tudo fácil. Era só ele querer que ele conseguia, era só ele pedir. Então ele se acomodou, aquela zona de conforto que a gente fala, né, que nós temos. E quantos de nós não estamos ainda nessa zona de conforto? Meu pai fazia isso, eu vou fazer também. Deu certo com ele, vai dar certo comigo. Meu avô fazia isso, eu também vou fazer. Meu bisavô, meu tataravô, e assim por diante. Nós estamos ali naquela zona de conforto. Foi preciso que a dor viesse, algo viesse chamar a atenção desse menino para que ele saísse dessa zona de conforto. Nós, muitas vezes, nos vemos aí diante de problemas que parecem insolúveis para nós, não é? Uma doença, a falta de dinheiro, a perca de um ente querido, algo que vem mexer conosco e dizer assim: olha, vá, segue por aqui, muda o teu caminho, faça diferente, vai, a vida está aí te esperando. E o menino resolveu ir atrás do destino dele. Foi fácil para ele? Não. Ele tinha a montanha para atravessar, o caminho, a montanha, o lago e por assim. Para chegar até Jesus, ele encontrou muitas dificuldades. Mas o que ajudou ele a fazer essa travessia toda? Em nenhum momento ele voltou para trás. Em nenhum momento ele desistiu da caminhada dele. Em nenhum momento ele perdeu o quê? A fé dele. Ele acreditou, ele teve fé que iria acontecer, algo bom. Então, quando nós queremos, vamos atrás. E o menino encontrou até mais do que ele queria. Quando ele foi conversar com Jesus, ele largou mão
da pergunta que ele iria fazer para ajudar 3 pessoas que ele desconhecia. Será que nós estamos preparados hoje para fazer isso? Né? Ele renunciou àquilo que ele queria para ajudar pessoas. Ele notou naquela hora que os problemas dele eram pequenos diante do problema dos outros. O que nos alerta hoje que existem problemas maiores. Na nossa vida, logicamente, os problemas sempre vão existir. Todo dia, quase sempre aparece algo. A maneira como nós encaramos os problemas é que é o diferencial. A tartaruga, ela precisou sair da casca, ou seja, precisou sair da sua comodidade, do seu conforto, abandonar a sua riqueza para poder seguir em frente no seu destino, no seu caminho, do que ela queria. Quantos de nós, ao sair de casa, temos que virar dragões, viramos leões diante das dificuldades que surgem na nossa vida? Se você, como eu disse antes, a maneira como você encara a dificuldade é que é o diferencial. Você olhar para frente, do problema. Se você não conseguir resolver, não ficar esperando sentado. Procura uma solução, uma conversa, algo diferente. É difícil? Às vezes é difícil, mas às vezes a solução está do nosso lado e nós não nos damos conta. Quer ver uma coisa? Vou fazer um parênteses agora. Um prédio de 30 andares está em chamas e você mora no 25º andar. Você vai sair, está trancado, você não consegue sair do seu apartamento. Aí você olha para um lado, a janela aberta. Do outro lado, as chamas vindo. O que você faria nessa hora? Se joga pela janela ou morre queimado? Mas aí o celular toca. É o síndico que fala para você assim: eu lembrei, eu não vi que você desceu ainda, eu estou indo aí para te ajudar. Então, muitas vezes, e sendo que o celular estava ali do lado da pessoa, muitas vezes nós vemos as dificuldades com uma maneira totalmente diferente, maiores do que elas são. Elas existem para os nossos aprendizados. Como eu sempre digo, o passado, ele não existe. Logicamente que você aprende com ele, mas ele não existe. Se você guardar ele dentro de você, você começa a carregar ele para a tua vida toda. Tá? O futuro também não existe. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto quanto o seu futuro. Ninguém sabe o futuro. Você começa a construir ele sim, no aqui, agora. Hoje nós estamos aqui reunidos, estamos aqui, logo mais vai ter um passo, então vamos pensar em nós, vamos ouvir o que nós estamos estudando aqui, procurar entender, deixa do lado de fora o que passou. Já é passado. O que eu falei há 1 minuto atrás já não existe mais. E eu não posso voltar lá para desfazer. Então, passado não existe, futuro não existe. Você aprende com o passado, vivendo o agora para construir o seu futuro. Então, é mais ou menos assim. O mago, o que o mago estava fazendo? Ele estava carregando peso. É o que acontece conosco quando nós carregamos a mágoa. Às vezes, uma briga com um familiar. Às vezes, alguém falou algo que você não gostou. Uma mágoa que você tem
desde lá de trás, quanto peso que a gente não anda carregando. E esse peso faz o quê? Impede que a gente caminhe, porque nós vamos se arrastando. Para que você possa caminhar para frente, muitas vezes, eu diria sempre, mas vamos por muitas vezes, você tem que deixar algo para trás. Algo ou alguém para trás, para que você possa caminhar para frente. E o mago, ele estava segurando todo esse peso com ele. Ele andava carregando aquele peso para cima e para baixo. Como uma pessoa com tanto peso vai poder ascender, que era o que ele queria? Fica difícil. E nós somos assim. Charlie Chaplin, ele falava assim, né, que quando você acorda, logo que você acorda pela manhã, você tem duas oportunidades na tua vida. Ou você quer que o seu dia seja bom, ou você quer que ele seja mau. Quem escolhe é você. Tá? Como? Nós escolhemos, acordamos, agradecendo a Deus, colocando um sorriso, fazendo meditação, olhando para a natureza. Tem tanta coisa para a gente fazer. Agora, quando nós acordamos, colocamos o pé no chão, né? Aí está gelado, a gente já começa ali com as provocações. Nós somos provocados sempre, não adianta. Então sempre vai existir isso. E o mago, a hora que ele soltou aquele peso, ele acendeu. Ele ficou tão leve, deixou para trás toda a mágoa, vamos pôr a mágoa do passado, deixou para trás tudo aquilo, porque a mágoa, ela vem quando nós guardamos ressentimentos, e fica aqui dentro, ó. A gente vai levando, vira mágoa. O futuro traz para nós ansiedade. O mal hoje em dia, né? O mal do século que a gente fala, ansiedade. Todo mundo quer as coisas prontas para o agora. Ninguém tem paciência, ninguém consegue enfrentar obstáculos como o menino fez para chegar até Jesus. E acho que é James, se eu não me engano, James Cameron, ele fala uma palavra, uma frase, né, que ele deixou, que até hoje é atribuída a muitos líderes espirituais, inclusive a Chico Xavier. Ninguém pode voltar ao passado e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Então, o que existe hoje é o momento presente, e o momento presente é o agora. O que eu quero agora para mim? É difícil fazer essa pergunta para você? Eu acho que você tem a resposta, né? Nós temos a resposta dentro de nós. Eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu não devo aceitar as provocações que me trazem. Foi preciso que um ratinho pequeno incomodasse aquele menino para que o menino pudesse sair da zona de conforto dele e fosse buscar algo. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, um emprego ou estudos, a gente quer alguma coisa e nós queremos fazer o quê? Esperamos que algo aconteça na nossa vida sem nos mexermos. Não adianta ficar sentado. Vamos atrás do que a gente quer. É difícil? Pode ser. O que é fácil na nossa vida? Nós sabemos que existem respostas para tudo. Nada fica sem resposta. Nada fica sem solução. Até a morte, o Espiritismo já matou ela, só existe a vida. Então não existe morte também, só existe vida. Nós mudamos a sintonia, mas nós mudamos de plano, mas não existe. Então, para tudo, então por que nos desesperar
por causa de problemas que parecem tão pequenos como foi a escolha do menino. O menino deixou para trás o problema dele para atender aqueles problemas que ele achou que fosse maior que o dele, que eram maior que dele, né? Ele também acumulava muita coisa. Aí também nós podemos pensar o seguinte, né? Por que eu vou guardar para mim um conhecimento, não só no lado financeiro, material, mas também do lado moral, do lado espiritual? O que eu posso fazer? Essa cidade, essa nossa cidade é rica em caridade, né? Nós temos aí muitos projetos. Vá atrás de um desses projetos. Veja o que precisa ser feito. Nessa casa tem. Vai lá, conversa com a Dia, né? Pega a Dia ali, conversa com a Dia já arruma para você fazer caridade na hora, né? Nosso lema lá. Então é só conversar com a Odinês ali que ela arruma. E tem outras também. O que nós podemos fazer para nós doar um tempinho nosso, 10, 20 minutos, meia hora, já é tão difícil para nós, né? Mas quanto tempo a gente perde com aquela maquininha que cabe na nossa mão, chamada celular? Já parou para imaginar? Quanto tempo a gente perde ali e fala que não tem tempo? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, por que o menino foi até Jesus? Jesus, ele é o caminho. É através dele que nós vamos chegar ao reino do Pai, como ele falava. Ele é o caminho, ele nos mostra o caminho. É difícil seguir os exemplos dele? Sim, mas nós podemos tentar, pelo menos, chegar próximo a ele, né? O que Jesus faria nessa hora em que você está desesperado, em que você tem um obstáculo, uma dificuldade? O que Jesus faria? Para pensar sobre isso. Ele que é o caminho. Às vezes, nós temos que colocar, eu faço o seguinte, às vezes eu fecho os olhos, imagino ele sentado na minha frente, aí eu converso com ele. Puxa, aconteceu isso. Ele não fala nada, ele não me dá razão nenhuma, porque ele é a razão. Então o caminho a ser seguido, ele nos mostrou. Isso faz tempo, quando ele veio aqui. O mago, quando carregou, é James Sherman, agora eu me lembrei. Eu falei James Cameron, James Sherman, que falou aquela frase que é atribuída a todos os grandes líderes espirituais, inclusive Xavier falava muito sobre isso também, né? Chico Xavier. Então, se você quer ser feliz no futuro, se você quer resolver os seus problemas, você tem que começar agora, hoje, já, porque não existe amanhã. O amanhã nunca vai existir. Você está hoje, quando chegar amanhã vai ser hoje novamente. Então é difícil, você só tem o agora. Se ficarmos sem fazer nada, o que nos acontece? Eu diria que o nosso destino seria qual? Ficar esperado, sentado, deitado numa cama, aguardando para que venha, para que desça sobre nós algo que nos ajude. Essa história, ela está na internet. O nome dela é Buda e o Mendigo. Eu só troquei Buda por Jesus, tá? Essa história você pode encontrar facilmente pela internet.
Então, o que eu queria trazer, sempre que eu escuto essa história, sempre que eu vejo, ouço ela, para mim, eu sempre descubro uma reflexão nova. Eu sempre reflito muito sobre isso, porque quantos ensinamentos elas podem nos trazer para o dia de hoje. Então, finalizando, se você quer ouvir essa história de novo, ela está na internet. A Camila Zenck conta, ela é uma história tailandesa, Buda e o mendigo. E finalizando, eu queria trazer até vocês, o que eu queria trazer, essa mensagem de não ficarmos no conforto, não ficarmos esperando que aconteça algo, e sim vamos atrás, porque quando nós vamos atrás, quando nós corremos atrás, nós conseguimos. E isso é importante para todos. Era o que eu queria trazer na noite de hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado. Já deu a hora. Para você, Não tem problema. Muito bom. Minha cronometrora ficou falando. Boas palavras, né, Luiz? Obrigado. Para refletirmos mesmo. Nós carregamos o peso, nós dificultamos a nossa vida. Outro dia eu falei aqui Somos também. nós mesmos, é. E tudo assim, às vezes a coisa é tão fácil de resolver, ou então tão leve de carregar, e nós colocamos peso. Nós dificultamos a nossa caminhada. Então, as palavras, as suas palavras, e sempre, nós temos que nos atentar sempre a isso, que as palavras que ouvimos aqui são para refletirmos e colocar em prática. Vai demorar? Vai, nós demoramos muito para aprender, mas nós temos que um passo atrás do outro, tentando, e nós vamos conseguir. Agradeço ao Luiz, agradeço a todos que estiveram aqui, encarnados e desencarnados. E agora nós vamos passar aos passes, tá? Então vamos lá para a sala e que Jesus abençoe a todos nós e nos dê boa noite e bons dias.